Meu nome é Marcelo Rodrigues e é um grande prazer para mim poder conversar hoje aqui com vocês. Um agradecimento ao CIE por ter feito o convite para a gente falar sobre inovação, sobre transformação digital nesse momento de crise. E eu estruturei então a nossa conversa agora, uma conversa rápida, mas que eu espero que seja útil para todos vocês, dando a seguinte lógica. Eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho sobre o contexto e vou falar um pouquinho sobre como a gente pode aplicar a inovação na prática. E acho que isso é talvez o grande desafio que as organizações estão passando, né? Como responsável pela operação da Anshan no Rio Grande do Sul e responsável pela área de inovação da Anshan Brasil, eu vejo as organizações como um todo precisando entender melhor esse momento para como poder acelerar nesses processos de transformações digitais que elas estão vivenciando e poderem, assim, de alguma forma, seguir o seu ritmo de crescimento, ou retomar as suas atividades, ou simplesmente se manter vivas, né, dependendo de cada momento, de cada organização, de cada área. E isso acaba sendo uma grande necessidade mesmo das organizações nesse momento. A Anshan é uma entidade que congrega aproximadamente 5.000 empresas de diferentes portes e diferentes graus de maturidade, e dentro do processo de inovação que eu lidero dentro da organização, nós temos o Anshan Lab, que é uma plataforma de inovação aberta, principalmente para as grandes empresas entenderem esse mundo. Nós temos também o Anshan Arena, que é uma competição de startups que faz com que as startups se conectem às grandes organizações e às médias organizações que também são associadas à Anshan como oportunidades de negócio. E nós temos também o processo de transformação digital da Anshan, que está acontecendo já há algum tempo, e é também responsabilidade minha de fazermos avançar dentro dessa direção. Então eu vivencio tanto conectando as organizações com esse mundo, quanto nós mesmos dentro da Anshan estamos vivenciando isso. Tivemos que digitalizar todo o nosso negócio muito rapidamente. A gente vinha num processo de digitalização parcial disso, até porque nós entendemos também que quando voltar as possibilidades de atividades presenciais, a Anshan sempre fez muitas atividades presenciais, a Anshan também retoma com essa parte não digital, mas nesse momento a Anshan teve que se digitalizar 100% para atender os seus associados. Então vou contar um pouquinho também dessa parte da experiência, que é uma experiência que está acontecendo aí com todas as organizações, e como que a gente na prática consegue vivenciar e quais são as ferramentas que eventualmente a gente pode utilizar para isso. As organizações elas estão nesse processo extremamente difícil de reorganização, e dentro desse contexto a inovação e a transformação digital, e aí eu já começo um pouquinho a falar sobre isso, são ferramentas que são muito próximas, mas até diferentes. Eu acho que vale a gente diferenciar esses conceitos, e aí também como que a gente pode aplicar. Eu comento com vocês que eu já fundei algumas startups e algumas delas eram inovadoras, mas não necessariamente elas eram digitais. Então a inovação, na verdade, é um processo, né, de tu identificar diferentes pontos e criar uma nova conexão entre esses pontos, ou então um novo caminho a partir desses pontos que gera valor, né, que gera um impacto na sociedade, que gera um impacto num setor, um impacto para alguma quantidade de pessoas, e isso se transforma de alguma forma em resultado também dentro da organização. Talvez essa é a diferença de inovação para invenção, né? A invenção pode ser algo só diferente, a inovação ela gera valor, ela tem como ferramenta isso, e ela pode ser digital e não digital. E aí tem um outro momento que é o que a maior parte das organizações está vivenciando, que além da questão da inovação, a gente tem a questão da transformação digital, que é a gente transformar as organizações a partir das ferramentas tecnológicas disponíveis que a gente contrata ou desenvolve, dependendo de cada momento, de cada empresa. E essa transformação, aí eu entro já num conceito que eu gosto muito, eu fiz um curso com ele há um tempo atrás, com o David Rogers, que é um dos grandes nomes desse assunto, né? E ele tem um livro que eu recomendo também sobre o playbook da transformação digital. E ele fala, né, que a transformação digital não é sobre tecnologia, ela é muito mais sobre liderança, sobre pessoas, sobre novas formas de pensar o negócio. E aí talvez seja o principal desafio que as organizações estão passando agora, porque tecnologia está cada vez mais virando uma commodity. O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem várias formas de tu comprar tecnologia, tu pode comprar um e-commerce, tu pode... Claro, tudo isso custa dinheiro, as empresas têm cada uma o seu contexto, mas tu pode comprar um e-commerce, tu pode comprar ferramentas, tu pode comprar mídia digital, tem várias formas de tu se conectar a isso, ou desenvolver internamente, ou contratar alguém para desenvolver para ti, né? Mas a transformação, e aí talvez seja o grande desafio que as organizações estão vivenciando, ela é muito mais sobre pessoas, sobre como tu entrega valor.
E aí eu conecto já um ponto também, a gente fez uma pesquisa recentemente no Anshan sobre como as empresas estavam vivenciando essas dores, e mais de 70% delas identificou que a grande dificuldade delas era comercial, nesse momento de crise, né, como a gente estava vivenciando agora. E essa questão comercial, que é o grande desafio, ela acaba gerando, então, uma linha muito conectada com essa necessidade de gerar valor, né? Como é que eu faço para gerar valor? Se antes eu estava acostumado a receber uma pessoa na minha loja, e eu não estou com a minha loja aberta nesse momento, como é que eu faço para transmitir para o meu cliente esse valor, né? Então, dentro desse processo de inovação, a gente acaba vendo que a transformação digital, às vezes, é um meio pelo qual, antes que você tinha uma loja física, né, vamos dizer assim, tu começa a ter uma loja digital, eventualmente, mas tu precisa gerar valor para isso. Então, assim, não basta que simplesmente a loja seja digitalizada, como é que eu atendo essa pessoa, como é que eu atraio esse cliente, como é que eu faço a gestão do meu estoque, como é que eu faço o meu posicionamento de marca, porque antes eu era talvez uma loja muito importante para um bairro e agora o bairro, não estou vendendo para esse bairro mais. Eu continuo focando nisso, não foco nisso. Acho que tem uma série de conexões que acabam sendo necessárias para as empresas poderem fazer essa transformação digital, e aí de novo retorno, né? Assim, uma loja tu pode digitalizar ela relativamente rápido, botando ela, por exemplo, no Instagram, num Facebook da vida, ou numa plataforma direcionada de e-commerce no teu próprio site, mas como que eu faço para começar a gerar valor, para conseguir gerar tráfego? Isso é uma transformação muitas vezes das pessoas. E aí o David Rogers, ele traz essa lição que eu diria que talvez seja a básica, mas mais essencial para todo mundo que está querendo se envolver com inovação e transformação digital, que é essa lógica de que a transformação digital é muito mais sobre pessoas. Um outro ponto que eu acho super importante, que de alguma maneira a gente também precisa trabalhar quando a gente está falando de inovação, é sobre o mindset das pessoas. E aí tem um livro da Carol Dweck, que é muito bacana, eu recomendo também, que é sobre o mindset de crescimento, né? O livro dela é sobre o mindset como um todo, mas ela aborda alguns pontos do mindset de crescimento que acabam permitindo que as pessoas consigam aderir ao processo de transformação digital, eventualmente, ou qualquer processo de desenvolvimento de lideranças. E o desenvolvimento de lideranças, ele é o grande desafio das organizações em qualquer momento, né? Não só no momento de transformação. A gente tem uma necessidade de formar novos líderes constantemente, e o mindset de crescimento, ele é um mindset que permite um desenvolvimento diferente das pessoas, e como é que tu coloca isso para dentro da tua organização é um dos grandes desafios também de inovação, né? A gente está pensando em crescimento. Então, eu estou tentando conectar agora já nesse aspecto, que as empresas estão passando por um momento de muita dificuldade, elas precisam fazer uma transformação digital que ela não é exclusivamente tecnológica, ela é muito mais de pessoas, e que ela tem também uma necessidade de mudança de mindset para que a gente consiga, de alguma maneira, operar nesse novo mundo, né? E aí sigo dentro dessa mesma lógica, trazendo para vocês agora um outro ponto que me parece também que ele é bem importante, que é a questão do propósito. As pessoas, elas estão muito ansiosas nesse momento, muitas delas, né, não todas, mas muitas delas estão ansiosas nesse momento, e a ideia de pertencimento, a ideia de realização, ela é uma das coisas mais importantes na vida, mas ela também é uma das coisas que nesse momento ajuda a orientar as organizações numa medida em que ajuda as pessoas a se conectarem com o negócio, mas também a organização a se, de alguma maneira, entender aquilo que realmente é importante, né? Às vezes, pegando de novo o exemplo da loja, né? Às vezes a loja pensava em si como um instrumento daquele local, daquela situação geográfica, e de repente a mesma loja ela vira algo digital. O que é o propósito daquela organização, daquela empresa, daquele processo ali que a gente está falando, né? Isso ajuda as organizações a se estruturarem mais adequadamente. Então tem um livro aí do Fred Kaufman sobre liderança e propósito, que ele ajuda muito a conectar esse processo. Também aí fica uma sugestão aí de como se desenvolver dentro dessa lógica do pensamento da transformação digital e da inovação, à medida em que o propósito ele ajuda a organizar os desafios internos, né? E aí eu vou trazer um ponto para vocês que eu acho que é super importante quando a gente está falando de transformação digital. Normalmente a gente está muito acostumado e se fala muito de que a grande dificuldade da inovação são as resistências internas
dos grupos de pessoas, né? Isso é verdade. Ele é absolutamente verdadeiro. As resistências internas são o grande trabalho de quem lidera a transformação digital, mas ao contrário do que as pessoas imaginam, onde teria uma pessoa mais velha, sem muita conexão com o mundo digital como o grande desafio de liderança da transformação digital, isso não necessariamente é verdadeiro. Claro que a gente tem que sempre se atualizando, sempre de alguma maneira conectado e fazendo com que as pessoas da nossa equipe se conectem à pauta de inovação, mas não sempre é aquela pessoa distante do mundo tecnológico que ela está impedindo ou não contribuindo para a transformação digital de um negócio. Muitas vezes são líderes, são pessoas boas, competentes, mas que elas estão acostumadas a gerar valor de um determinado jeito. E esse determinado jeito não é o jeito da transformação digital está propondo por questões de escala, por questões de competência, por questões de hábito dos processos que a pessoa já domina. Então aí fica um grande desafio, que é aquela pessoa fica muito resistente à mudança do processo de transformação digital do negócio, porque no antigo modelo, ou no modelo até então vigente, aquela pessoa ela é um líder, ela é uma pessoa realizadora, ela é alguém que está vencendo. Então ela não quer perder isso também. E aí vem uma das grandes questões que ficam nas organizações, que é não é os ruins que trancam o processo de transformação digital apenas, né? São aquelas pessoas que a gente já identifica que tem que ser desenvolvidas. Às vezes são líderes, às vezes são pessoas boas, e o propósito é a ferramenta que ajuda a orientar todo mundo. Porque se tu tem um propósito mais claro e tu organiza a tua estrutura empresarial a partir desse propósito, fica mais fácil de tu mobilizar as pessoas para que elas continuem gerando valor, para que elas continuem atentas a essa transformação, na medida em que isso está conectado a essa causa maior, que é pelo qual ela trabalha, pelo qual ela lidera a equipe dela, pelo qual ela está fazendo o crescimento. Então a ferramenta do propósito, ela é uma ferramenta muito útil para as organizações que estão num momento de crise e precisam fazer essa transformação digital, precisam gerar mais valor, precisam serem mais inovadoras, então elas acabam precisando desenvolver um mindset de crescimento para ter mais lideranças aptas a fazer esse processo, e mesmo que ela tenha lideranças aptas, ela precisa, de alguma maneira, fazer uma transformação ou aplicar o seu propósito naquelas que já têm isso bastante claro, e isso é uma coisa muito saudável das organizações, para que as mobilizações internas acompanhem o grande desafio daquela empresa, né? Então, de alguma forma, a gente acaba usando muito esse tipo de ferramenta para poder fazer a liderança de grande quantidade de pessoas que, unidas de uma forma ou outra, acabam trabalhando por aquela finalidade. E aí eu trago também mais um ponto, que é a questão mais um livro que eu acho super bacana da gente comentar aqui, que é o do Salim Ismail, que ele fala sobre as organizações exponenciais e sobre o propósito transformador massivo. Então, assim, seguindo nessa linha do que a gente vem conversando, o propósito transformador massivo, ele é um propósito, né, evidentemente, mas que ele tem por objetivo ser algo que transforme em grande escala, né? E ele fala muito sobre as startups e as organizações exponenciais, que é sobre isso que o livro dele fala, conseguem construir naqueles fundadores. E é claro, o desafio, quando a gente está falando de organizações já existentes há algum tempo, ou enfim, que não nasceram com esse DNA de como tu traz isso para a realidade, mas o propósito transformador massivo, ele é uma ferramenta que acaba, então, permitindo algumas empresas a crescerem coerentemente. E eu acho que aqui tem um grande desafio, né? Quando a gente acha que a gente é uma empresa pequena que tem como objetivo fazer uma consultoria X, é difícil de tu conseguir criar uma escala muito grande para o teu crescimento, porque tu precisa mudar aquilo que tu entende sobre ti mesmo e tu precisa também reavaliar processos internos. Isso acaba não sendo tão fácil. Quando tu tem um propósito que está organizando a empresa e que ele é transformador massivo, né? Então esse PTM aí, como a gente muitas vezes é comentado, ele ajuda então a tu ter um crescimento que ele é ambicioso, que ele é escalável e que ele te dá uma coerência para o crescimento possível, né? Então essa é uma outra ferramenta que eu acho super importante. E aí, a partir dessa lógica que o Salim ele traz, ele tem outros coautores desse livro, mas o Salim é talvez o grande nome que coloca
isso na pauta, a gente acaba entendendo que as organizações, para fazerem uma transformação digital, elas vão ter muito mais facilidade se elas tiverem também um propósito, que é como tu comentou, para alinhar as lideranças, mas quando ele é transformador massivo, ele também consegue liderar a sociedade ou o grupo de stakeholders que aquelas pessoas aquela organização está envolvendo, né? Isso acaba sendo uma ferramenta muito importante para o crescimento coerente que as organizações precisam. E com isso que a gente vem trabalhando também dentro da Ensure, de alguma forma, querendo que toda a nossa organização ela avance nessa direção, assim como as empresas que trabalham conosco, seja como os nossos associados, também se desenvolvam, né? Então a gente traz esses conteúdos e aí trazendo para vocês como foi o nosso processo de transformação digital, a gente digitalizou muito do que a gente vinha fazendo nas reuniões. A gente é uma entidade que ela congrega muitos executivos, né? São mais de 100 mil pessoas que participam aí por ano das nossas atividades. A gente digitalizou esse processo e criou também um aplicativo, que esse aplicativo permite interações entre as pessoas. Então a parte de conexões, a gente trabalha muito com a questão de transformar conexões empresariais em prosperidade, né, como uma lógica ambiciosa nossa aí que orienta a nossa organização, e esse aplicativo ele ajuda para isso, assim como, por exemplo, o Encharena, que era uma ferramenta, que era uma competição de startups presencial, onde as pessoas conversavam presencialmente, startups e grandes empresas. Nós transformamos isso num software, e esse software ele é extremamente alicerçado em dados. Talvez aí um outro ponto super importante quando a gente está falando de inovação e transformação digital. Quanto mais dados a gente tem, melhor a gente pode desenvolver a nossa organização. A gente, trabalhando eles, a gente consegue prever comportamento de cliente, criar novos produtos, e no nosso caso a gente criou um produto novo a partir disso, que foi uma ferramenta que congrega todas as startups e todos os votos dos associados da Ensure sobre essas startups, para a gente ter uma ferramenta então que organiza as informações do ecossistema de inovação. E esse ecossistema de inovação, então, ele tem um valor muito grande para quem quer, de alguma forma, conectar a sua empresa a ele. Então a gente criou um software que faz isso. Ele é a digitalização desse processo, mas ele também começa aí a gerar outros tipos de valores, né? Se antes eu tinha uma conversa pessoal com duas pessoas que queriam ter essa conexão, hoje a gente tem uma interação que ela é digital, mas também eu consigo, de alguma forma, articular os dados que a gente tem de uma forma mais inteligente, e isso vai sendo o processo de transformação digital que a gente vai trabalhando com as nossas lideranças para que a gente possa ter esse tipo de ideia. E aí, com isso, as ferramentas acabam nos permitindo ter um crescimento mais coerente. Se antes eu tinha um apego muito grande a uma atividade presencial que era limitada no espaço, agora eu consigo digitalmente fazer com que muitas pessoas votem nas startups, muito mais pessoas do que quando era presencial. E isso me gera um crescimento potencial bastante ambicioso, onde eu posso conectar mais pessoas, né, que é uma coisa importante para uma entidade como a Ensure, que embora seja sem fins lucrativos, ela é uma entidade que sempre quer, de alguma forma, impactar mais a sociedade. Quanto mais associados a gente tiver, mais impacto a gente pode ter. E isso nos permite, então, aplicar um pouco do que a gente vinha conversando aqui sobre o processo de transformação digital dentro da organização. Acho que esse é um desafio bem bacana aí que a gente se colocou dentro da nossa estrutura. A gente acelerou, acho que várias das organizações estão nesse momento, né, de acelerar várias iniciativas que já vinham acontecendo há algum tempo, e acho que temos aí uma oportunidade muito bacana aí de, nos próximos anos, ganhar velocidade em algumas coisas a partir dessa transformação digital. Então, acho que esses são os meus principais mensagens para esse momento. Eu acho que foi bem bacana da minha parte, eu gostei bastante disso, espero que tenha sido útil. E recapitulando, então, a gente falou aqui hoje sobre o processo do contexto, onde a gente está, muitas organizações precisando se reinventar, principalmente de um lado comercial. Acho que esse é o grande desafio que as organizações estão passando nesse momento, porque o home office, por exemplo, já se provou para várias organizações como uma ferramenta útil, principalmente na área de serviços. Então, assim, as empresas estão se reorganizando, e acho que nessa parte vai bem. Na parte comercial é um grande desafio para todos.
Dentro desse contexto, a gente tem a ideia de que a inovação é uma ferramenta para gerar valor, para criar novas formas de gerar valor, e que a transformação digital está dentro desse contexto, mas não é a mesma coisa. Ele é muito mais um processo de transformar a organização, claro que com o objetivo de inovar, claro que com o objetivo de gerar valor, mas que a transformação digital, embora o nome digital seja muito forte, é na parte de pessoas que a gente tem o grande desafio. Esse grande desafio, ele é movido muito por um mindset das pessoas, então a gente precisa desenvolver o mindset delas, a gente precisa trabalhar com as lideranças, né, que são os grandes momentos aí que a gente tem, grandes pessoas que a gente pode fazer com que a organização siga crescendo e fomentando isso. Essas lideranças orientadas por um propósito, a gente consegue organizá-las melhor, a gente consegue de alguma forma estruturar mais adequadamente os processos internos, e se esse propósito for transformador, massivo, como é proposto ali no Organizações Exponenciais, a gente consegue criar as bases de um crescimento coerente. E é a grande intenção de todo mundo que está fazendo um processo de inovação, visando aí, claro, uma recuperação. A maior parte das organizações está, na verdade, no momento de sobrevivência ou de recuperação, mas todas elas querendo, de alguma forma, usar esse momento difícil da crise, um momento onde não é fácil, acho que para nenhuma organização, ou virtualmente nenhuma, mas fazer com que desse momento se crie as bases para um crescimento possível, um crescimento futuro e um crescimento sustentável, principalmente. Então, dentro dessa lógica, eu espero ter contribuído aí com algumas ferramentas práticas e também com alguns exemplos que podem ter sido úteis para vocês. Muito obrigado aí e até breve.